Muito bem, então quero estender aqui o meu bom dia a todos vocês. Bom dia. Bom dia. Que Deus abençoe a cada um, que a mensagem do Senhor venha encontrar guarida em nossos corações, que a palavra de Deus venha de fato fortalecer a nossa vida espiritual, para que nós possamos caminhar firme, seguro e constante e ser gratos a Deus pela obra que Ele tem concedido a todos nós. E a você que também está aqui acompanhando essa mensagem, que Deus te abençoe ricamente, que a palavra do Senhor venha alcançar também o teu coração e que você continue firme. A mensagem é simples, mas é objetiva, porque assim, acima de tudo, nós precisamos cada dia estar mais junto do Senhor, se é isso que nós queremos, e um dia habitar no céu com Ele para todo sempre. Quantos dos nossos irmãos estão felizes aqui? Eu estou feliz. Amém. Todos levantaram as mãos. Você também está feliz? Que bom, né? Priorize a palavra do Senhor. Eu sei que muitas vezes é necessário falar 2 minutos, 1 minuto, mas o tempo é um pouquinho mais longo. Mas se você ficar comigo, em nome de Jesus, não vai se arrepender, porque o que Deus tem para cada um de nós é algo muito maior do que você imagina e pensa. Deus sempre tem o melhor para todos nós. Amém? Irmãos, vamos, antes de nós abrirmos a palavra do Senhor, vamos fazer uma pequena prece, uma pequena oração para buscar o direcionamento do Espírito Santo, para que Ele venha me dar luz, entendimento e a compreensão bíblica, para que as pessoas possam compreender o plano de Deus para cada um de nós. Vamos orar? Bondoso Pai, muito obrigado pelo privilégio, pela alegria, pela satisfação de estar aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, porque dentro de instantes nós vamos abrir o Teu livro sagrado, as Sagradas Escrituras. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, venha fortalecer o nosso coração. Que a Tua palavra seja o bálsamo para curar as nossas dores, as nossas feridas, mas que venha nos dar o verdadeiro impulso para que possamos continuar firme na caminhada cristã. Abençoe os nossos irmãos queridos, abençoe os nossos irmãos e amigos que estão assistindo essa mensagem, que ela também venha suprir as nossas necessidades. É o que nós rogamos na graça, no poder e na misericórdia do Senhor Jesus, é o que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, vamos lá então abrir em 2 Crônicas capítulo 7. 2 Crônicas, muito conhecido de muitas pessoas, muitos irmãos, tenho certeza que tem quase que decor na mente. 2 Crônicas capítulo 7, a partir do verso 14 e o verso 15. 14 e 15, 2 versículos importantíssimos para cada um de nós, que eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações nessa manhã abençoada, momentos que Deus preparou para mim e para você. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o verso 15: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Interessante que a palavra do Senhor diz assim, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo, ele se chama povo cristão, povo que segue a palavra do Senhor, povo que confia nas verdades bíblicas, povo que acredita no Evangelho eterno. Enquanto estou falando aqui, aí alguém liga uma máquina próxima aí, mas nós vamos continuar o nosso Evangelho sendo trabalhado no coração das pessoas. Veja bem, esse nosso povo que se chama cristão, se ele se humilhar, se ele orar e ele buscar e se converter dos seus maus caminhos, a Bíblia diz que as portas do céu se abrirão. Irmãos, o segredo espiritual, o segredo para você que está me assistindo, para que Deus te abençoe, para que Deus te coloque o refrigério espiritual, para que Deus te dê grandes vitórias, é quando nós nos humilhamos na presença do Senhor. E essa humilhação não é algo que venha nos magoar, venha nos machucar, venha fazer nós menos do que somos,
Não, a humildade diante de Deus é deixar Ele dirigir a nossa vida, Ele guiar os nossos passos, Ele ser o Senhor do nosso viver, Ele nos conduzir por onde Ele quer, não por onde nós queremos. Muito comum hoje as pessoas seguir a Jesus, mas querem tomar a sua direção, querem fazer a sua vontade, querem dirigir a palavra e não ser dirigido pela palavra, querem conduzir a mensagem segundo a sua vontade e não permitir que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. E aí acontece que muitas pessoas, elas não conseguem crescer espiritualmente, não conseguem ter esse refrigério espiritual, porque não são humildes diante da palavra. Meus irmãos, meus amados irmãos, quando nós vamos à palavra do Senhor, é a palavra que deve nos guiar, a palavra que deve nos disciplinar, a palavra que deve nos ensinar, deve nos dirigir e deve nos lapidar o nosso caráter, ou mudar a nossa maneira de viver. É a palavra de Deus que deve transformar a nossa vida. Mas muitos, infelizmente, não entendem que a humildade, a simplicidade e a disposição de fazer a vontade de Deus é o segredo de uma vida vitoriosa. Por quê? Irmãos e amigos, eu digo uma coisa em nome de Jesus, que muitas vezes a palavra de Deus, ela não se revela diante de algumas pessoas. Os mistérios espirituais, eles não são compreendidos diante de algumas pessoas. Mas por quê? Porque nem todas as pessoas estão com o coração aberto, nem todas as pessoas querem fazer a vontade de Deus. Agora melhorou, agora o som deu uma acalmada. Enquanto eu abrir a palavra de Deus e querer corrigir a Bíblia, querer dirigir a Bíblia, os mistérios espirituais não se abrirão, porque Deus só vai fazer um milagre na minha vida, vai revelar o plano salvador, quando eu estiver à disposição em fazer a sua vontade. Por isso que muitos e muitos andam 10, 20, 30 anos e são tão tardios, tão lentos em compreender o plano de salvação, porque dentro de si ainda agregam orgulho, supremacia, egoísmo, coisas que atrapalham de uma verdadeira conversão com o nosso Deus. E isso aí é prejudicial, isso aí impede que as bênçãos do Senhor e que o seu plano se revele na mente e no coração. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz assim, que em nome de Jesus, se humilhar, orar e buscar, com toda a força do coração e se converter dos seus maus caminhos. Nós, por natureza humana, nós somos pecadores, nós somos falhos, ninguém é melhor que ninguém, todos nós estamos no mesmo nível e nós carecemos e precisamos desse amor inigualável, desse amor que transforma vidas. Mas esse amor só vai me alcançar se eu permitir. Mas se eu resistir o toque do Espírito Santo, se eu resistir o convite maravilhoso de Cristo para que nós tenhamos uma conversão, eu nunca vou conseguir entender os mistérios de Deus. Aí é muito mais fácil eu criticar, muito mais fácil eu contestar com Deus, muito mais fácil eu querer argumentar contra Deus. Por quê? Porque o meu coração tem coisas que atrapalham e que impedem que o Espírito Santo de Deus nos revele o seu plano salvador. Então, irmãos, é muito interessante que nós oramos ao Senhor e colocamos a nossa vida nas suas mãos, para que os milagres aconteçam, para que nós venhamos entender o propósito divino para mim e para você e para nós. Para que nós compreendamos o seu plano, nós precisamos estar com o coração aberto, reconhecer a nossa pecaminosidade, reconhecer a nossa situação. E nós somos pecadores mesmo, somos destituídos da mensagem, aliás, da glória do Senhor. Não temos como nos salvar por nossas próprias forças. A nossa situação, ela estamos na UTI espiritual. Não é as obras que vai nos qualificar, mas é Jesus sendo o Senhor, o Mestre, o Rei dos Reis, o centro da nossa vida. É Ele que vai mudar o curso da nossa vida, vai mudar o curso da nossa história, e é Ele que vai colocar o seu Espírito Santo em nossos corações,
e as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa maneira de vida, ela será um exemplo para esse mundo turbulento, esse mundo escuro. Seremos luzes para conduzir outras pessoas a conhecer o plano de salvação. Mas é necessário nós nos humilhar, é necessário nós confessar os nossos pecados, fazer uma entrega diária, cada dia buscar essa intimidade com Deus. E nessa intimidade, o nosso grande mestre, o grande Jesus, vai revelar cada passo de nossas vidas, o quanto Ele quer que nós tenhamos mais e mais aproximação da sua palavra. E diz mais ali, que então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos queridos, irmãos amados, pessoas que estão me assistindo, o nosso coração, ele é contaminado pelo pecado. A Bíblia diz que do coração procede a saída da vida, e dos sentimentos espirituais do nosso coração procede uma boa conduta ou uma má conduta. Quando diz ali, sararei a sua terra, sararei o seu coração. Deus tem promessas maravilhosas para nós, e quando nós aceitamos essa promessa, Ele promete curar, transformar o nosso coração. Uma pessoa que tem um coração aberto a Deus é uma pessoa que tem amor. E hoje nós sabemos que o amor está escasso em meio ao povo cristão. É muito fácil eu pregar aqui e falar para vocês, mas vocês sabem que tem muitas pessoas que me conhecem, os irmãos me conhecem, e eles sabem se eu estou aqui simplesmente fazendo uma figura, sendo figurativo com a palavra, ou se realmente eu estou procurando viver a essência do cristianismo, ou a plenitude do evangelho. Então, do coração procede a saída da vida, e quando a gente ama Jesus, quando a gente tem essa convivência com o Senhor, a gente passa a viver uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida onde que as pessoas nos observam e veem que ali está um filho amado do Senhor, porque o mundo precisa de pessoas assim. Deus precisa de você ser um missionário, ser um instrumento nas mãos dele para levar outras pessoas a conhecer o plano de salvação. Da mesma forma somos nós. Deus precisa de cada um de vocês, Deus precisa de mim, e se cada um de nós fizer a nossa parte, com certeza, logo logo Jesus Cristo voltará com poder, muita glória, com o soar da trombeta, assim como esse quadro está sendo pintado, ainda não está pronto, mas vai ficar uma maravilha, apenas algo que está simbolizando a volta de Cristo, mas nós vamos poder vê-lo pessoalmente, que será indescritível, nada se compara com o seu retorno. Mas até chegar esse momento, eu preciso levar a mensagem para vocês, vocês precisam levar a mensagem para mim, e um levar a mensagem para o outro, e assim nós temos que concluir essa grande obra que Deus coloca em nossas vidas. Continuando ali, irmãos, diz ali o verso 15: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Se você está em casa, se você está no teu quarto, tu ora a Deus, é ali que Deus vai fazer um milagre. Nós estamos aqui nesse recinto sagrado, nesse ambiente espiritual, nesse local onde que é louvado o nome de Deus, onde que nós oramos, onde que nós abrimos a palavra do Senhor, onde que nós compartilhamos a mensagem um com os outros, ouvindo a mensagem de Deus. Então nesse lugar também é um lugar onde que Deus vai ouvir as nossas orações. Mas para isso, nós precisamos estar atentos, precisamos estar em comunhão com o nosso Deus. Irmãos amados, cada dia dessa vida, vamos colocar nossos corações nas mãos do nosso Redentor, nas mãos do nosso mantenedor, nas mãos do nosso Salvador, porque Ele é o único que pode fazer muito por cada um de nós. Na vida espiritual que estamos vivendo hoje, a gente percebe como está sendo muito superficial. Jesus Cristo, nessas eleições que está acontecendo, Ele está ficando em terceiro e quarto lugar. Hoje o que mais importa é o candidato, mas biblicamente Deus sabe de todas as coisas, e Deus vai colocar quem Ele quer, porque a palavra de Deus é que prevalece. Não sou eu que vou impedir o plano que Ele coloca na vida de cada um de nós, na vida da nação, na vida dos países, na vida desse mundo. É Deus que está coordenando todas as coisas, mas nós como cristãos devemos priorizar a palavra de Deus. É Deus acima de tudo e de todos,
E quando esse Deus, ele se torna o Senhor da nossa vida, o nosso Redentor, o nosso guia, aquele que nos conduz, a nossa vida é uma bênção, porque mesmo em dificuldades que esse mundo apresenta, nós temos a esperança de que apenas aqui somos peregrinos, somos forasteiros, mas a nossa pátria verdadeira está lá nos céus. A nossa pátria onde que nós vamos viver uma vida que não terá injustiça, não terá maldade, não terá crueldade, não terá coisas que nos enganam, será lá no céu. E aí sim, vai ser uma eternidade ao lado do nosso Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos cultivar a nossa fé. Cada dia colocar Deus em primeiro lugar. Se Ele for o primeiro, nós vamos poder viver a eternidade junto dEle. Mas se Deus for apenas um meio para que eu me disfarce a minha vida cristã, ou apenas viva uma aparência, ou uma capa, ou uma caricatura espiritual, aí sim vai ser muito difícil eu entrar no reino dos céus. Porque eu digo uma coisa para vocês: Deus conhece o meu coração, Ele sabe das minhas intenções, Ele sabe do meu desejo, Ele sabe das minhas vontades. E Deus conhece o coração de cada um de vocês, conhece o coração de vocês que estão me assistindo. Deus sabe da tua intenção, Ele sabe o que tu passa na vida, Ele sabe se tu está se empenhando ou se está deixando as coisas correr, ou está empurrando a espiritualidade de barriga, está levando assim conforme dá. Deus conhece, mas Deus vai priorizar e vai ajudar e vai estender a mão àqueles que o entregarem o seu coração, aqueles que se dedicarem a esse evangelho, aqueles que colocarem Ele em primeiro lugar. Como diz em São Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. E assim, irmãos, Deus deve ser o primeiro e o último, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Desta forma, a nossa vida será selada para um dia habitar lá no céu com o nosso Deus. Desejo a todos vocês que a palavra de Deus possa ter feito algo diferente em cada coração, que cada um de nós possamos fazer uma entrega diária, fazer um pacto espiritual com Ele, fazer uma entrega sem reserva, porque Jesus vai voltar. Isso não importa se eu aceito ou não, ou se eu estou preparado ou não. Ele vai voltar para me buscar, para buscar você e buscar a igreja amada, aqueles, é claro, que se prepararem. Então que Deus abençoe a todos nós e que a luz do Evangelho, a luz do Espírito Santo esteja em nossos corações. Amém?